Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu vou falar sobre os 4 pilares para a vida, com um olhar da psicologia positiva. Eu vou esperar o Instagram avisar aos meus seguidores. Para quem está entrando, eu vou falar sobre 4 principais pilares para a vida, para que seja manifestado doses, de amor próprio, autoestima, que a pessoa alcance níveis elevados da autorrealização, sensações de bem-estar, sucesso na vida, sucesso na carreira, nos relacionamentos. E a psicologia positiva, ela fez um estudo e trouxe esses 4 pilares que são essenciais para a vida, ok? Vamos esperar, quem for entrando agora vai falando a cidade para eu falar aqui. Eu costumo sempre falar um pouquinho antes de eu começar. Eu não estou mais avisando que eu estou fazendo as lives, mas eu estou tentando entrar pelo menos uma vez por semana, certo? Tá todo mundo aí? Vamos assistir, vamos. Isso, eu descobri esses 4 pilares e eu acho que eu já tenho colocado em prática na minha vida depois que eu conheci na psicologia positiva. E de fato houve uma pesquisa científica, tem um conhecimento científico, apesar da psicologia positiva ser uma ciência nova, mas ela tem feito um trabalho bastante participativo para esse momento mais atual. É uma forma de ter um olhar mais moderno, para não focar tanto na dor e extrair o melhor da dor. Em algum momento você vai sentir alguma coisa positiva na dor. E a psicologia positiva, ela direciona para isso, certo? Tem gente que já falou aqui, deixa eu falar que eu vou voltar aqui. A Liquelvia Tangará da Serra. Roberta, meu amor, também está por aqui, de Itabaiana. Um beijo bem grande, meu amor. Como é que você está? Gláucia Michels, assim, né? Lajeado, Rio Grande do Sul. Jorge de Baraúna, Rio Grande do Norte. É isso? Rio Grande do Norte. Irã Dionísio, Salvador, Bahia, capital da Bahia. Eu conheço Salvador. Márcia de Goiás, Lucas de Fortaleza. Gente, o que é que vocês estão fazendo aí? Rodrigo entrou do nada aqui. O que é que vocês estavam fazendo? Cutucando no Instagram? Stalkeando? Não. O que é que vocês estavam fazendo? Domingo passado eu fiz essa live, eu entrei nesse mesmo horário. Eu resolvi entrar novamente hoje. Hoje eu estava malhando e pensando em um tema onde eu pudesse compartilhar com vocês, e eu preparei rápido um script. No momento em que eu estava me exercitando, veio a ideia e eu comecei a pensar. Falei, vai ser isso aí, os pilares para a vida, os 4 pilares para a vida. Gente, esses pilares, já para dar uma introdução rápida, eles são essenciais, eles são necessários. A nossa vida, ela precisa de um equilíbrio, e quando você não tem esse equilíbrio, é que a gente só foca em uma determinada área da nossa vida. Mas nós precisamos olhar para esses 4 pilares, e cada um tem um papel fundamental para que traga essa harmonia para a vida, para que tenha esse compasso real, verdadeiro, para que você realmente usufrua de todos os momentos, de todas as fases da sua vida, que você alcance a felicidade, apesar de não ser uma emoção contínua. Você sente. Isso não quer dizer que você não tenha uma ausência de tristeza. A felicidade vai existir para depois vir a tristeza. Isso vai acontecendo muito rápido na nossa vida, até porque a vida não é linear, ela vai ter essas ondinhas. Tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade, a gente chama de baixa tolerância à frustração. Eu estou um pouco rouco, tá, gente? Eu falei um pouquinho ali agora, um pouco cedo em uma apresentação, e acabei
Falei e fiquei assim, tô meio rouco, mas vai passar. E aí com isso, essa baixa frustração, essa pessoa vai ter dificuldade de ter uma resiliência para poder sair desse sofrimento, certo? Além de tudo isso, gente, a psicologia positiva ela compõe esses 4 pilares para os seres humanos como uma ferramenta, como ferramentas estruturais para que esse ser humano consiga atingir percursos maiores, principalmente das emoções e dos sentimentos positivos. Quando eles não conseguem, quando você acaba não interagindo, trabalhando cada pilar desse que eu estou trazendo para vocês, a vida vai ficando um pouco mais complexa e você não vai conseguindo colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para vocês terem ideia, nós somos tricotômicos. Nós temos uma tricotomia, que seria corpo, alma e espírito. Então, dentro dessa tricotomia, a psicologia positiva ela trouxe mais um pilar, que é o intelecto. Então, nós podemos falar então que seriam eles o corpo, a alma, o espírito e o intelecto. Então, com o estudo, atribuir o intelecto porque ele fortalece ainda mais essa tricotomia. Tem gente que não acredita, né? Os mais céticos não vão acreditar no que eu estou falando, mas tudo bem, não importa. O importante é que tem pessoas que acreditam muito. Quem é que acredita nessa tricotomia? Que nós somos corpo, alma e espírito? Quem acredita? Teve uma certa vez que eu falei na clínica, em um atendimento, há uns 2, 3 anos, e a pessoa falou que não acreditava nisso. Essa pessoa não ficou na análise, porque não é para todo mundo, infelizmente não vai ser para todo mundo. A psicologia positiva acredita demais. E eu tenho a minha especialidade em psicologia positiva, então por isso eu quero compartilhar com vocês. É algo que eu levo para a clínica, que eu trago esse olhar positivo e tento trazer para que os meus pacientes manifestem isso, para que eles consigam levar para o dia a dia, participar um pouco mais da própria sociedade, da família, olhando para esses 4 pilares. Quem aqui acredita nessa tricotomia? Corpo, alma e espírito. Fernanda de Olinda, Pernambuco. Carla de Feira de Santana. Quem mais aqui? Enchente louca em minha cidade, devastador. Onde é que você está, Gláucia? Cadê? Eu não lembro onde ela está. Aqui, cadê? Eu não vi aqui onde a Gláucia está, não lembrei aqui. Qual é a cidade que está enchendo? Choveu muito aqui no interior de São Paulo hoje. Graças a Deus choveu. Graças a Deus. Isabela Duarte. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. O Jorge estava deitado falando com um amigo meu que está com problema de depressão. Frederico Evandro. Entra aí, Frederico. Vamos ver um pouco mais de conhecimento. Oxe, sua voz mudou o tom. Ih, o que está acontecendo aí? Boa noite. Oxe, tá mudando a voz, né? Não sei, tá mudando, gente, minha voz? Eu não sei porque eu não consigo me ouvir, mas aqui eu tô sem microfone, eu tô sem nada, eu tô direto no smartphone, né? Fala aí se... voltou. Às vezes é um bugzinho da internet, viu? Vocês saiam e entrem novamente, pode ser isso, tá bom? Glaucia falou dos 5 copos, alguma coisa aqui, eu acredito, creio plenamente. A Roberta também falou, a Glaucia falou, a Índia eu acredito. Glaucia do Rio Grande do Sul, no Sul tá. Essa semana eu tive cancelamentos de pacientes porque tá no Sul e tava um vendaval aí, tá bem tenso. Eu acredito, sou espiritualista, é isso aí, Iracema, né? Acredito, Jorge também acredito. Lajeado, é isso aí, mudou lajeado hoje a chuva, meu Deus, espero que o povo esteja bem. A Marília de Pernambuco também está por aqui, legal, gente, é isso aí. Então muita gente acredita, eu gosto desse tema, certo? Independente, quando fala de espiritualidade, isso não quer dizer que eu vou falar de religião, não é religião. Espiritualidade é outro olhar, é outra forma de olhar. É algo que é abstrato, aquilo que você não consegue tocar, o que você não vê. Então, é onde você deposita uma fé, uma esperança em algo, em um ser, independente da religião. A psicologia positiva defende e apoia isso
como um pilar fundamental para a nossa vida, ok? Segundo a psicologia positiva, o ser humano é composto por esses 4 pilares, que eles são interligados, que são o corpo, a alma, o espírito e o intelecto. Quando eles estão em harmonia, é muito mais fácil a pessoa, né, o indivíduo, não sofrer, não passar por tanto sofrimento, porque um é interligado com o outro, e isso vai sanando todo esse alvoroço, todo esse sofrimento que às vezes você vai passar por causa da vida. Acontece a todo momento, acontecendo alguma coisa na nossa vida, concorda? A todo momento. Então, quando eu alinho esses pilares, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, entender melhor sobre os acontecimentos, sobre sua vida, e começa daqui de dentro. A falar sobre 4 pilares da vida, que é o tema da nossa live, não deixa de ser um autoconhecimento, não deixa de entender e acessar até um dos pilares, o intelecto, que é também trazer esse conhecimento para si, buscar cuidar desse pilar com um pouco mais de sabedoria. A sabedoria, ela transcende, ela não é limitada. Você precisa... Tem pessoas que sabem muito, têm muito conhecimento, mas ao depositar na vida dele um outro contexto de alguma teoria ou alguma história, ou seja lá qual for, uma nova experiência, esse conhecimento pode ser limitado. Então a sabedoria, ela transcende o conhecimento. Então esse intelecto que eu estou trazendo para vocês é o que vai acessar a sabedoria, para quem realmente está preparado, para quem realmente está afim, está disposto a deixar tudo isso acessar e entrar na vida da pessoa, certo? E aí, com o tempo, nós vamos... esse indivíduo, ele começa a sofrer, ele começa a ter esses desequilíbrios físicos, mentais, espirituais e intelectuais. Tem pessoas que não têm nada de intelecto, tem pessoas que não conseguem ler, às vezes uma postagem minha é tão sério, esse lado, esse pilar intelectual, que às vezes eu faço algumas postagens aqui, sei lá, uma imagem X, e eu trago uma descrição específica, Y, e organizo com a descrição a imagem. E as pessoas focam na imagem, julga, desce a lenha, põe um comentário e não conseguem ler a descrição. Entendeu? Então ali faltou um pouco dessa humildade, até porque quando você tem dificuldade de aprender saberes, outras informações, existe uma virtude que transcende isso, que é a humildade. Então, se você tem baixa humildade, isso não é humildade de pobreza, não. É humildade como virtude, que está relacionada à sua essência, que transcende todos e qualquer sentimento ou algo mais negativo. Deixa eu dar uma desligada aqui. Esse fio de uma égua aqui está... Vou ligar e desligar aqui meu ringue. Acho que vai dar certo agora. Pronto, acho que vai dar certo. Ele de vez em quando fica assim, acendendo. Então, toda vez que eu manifesto a humildade como virtude, eu consigo me conectar, eu consigo entender aquele outro saber, mesmo que você não concorde, mas você trouxe. O seu cérebro, ele reconhece um novo conhecimento. Tudo isso aqui, gente, faz algo grandioso no nosso cérebro, que são as neuroplasticidades, onde cresce o neurônio. Todos os dias nascem neurônios bebês no nosso cérebro, e a gente precisa exercitar cada um deles. E quando você não exercita, seja com conhecimento, olhando o pilar intelecto, por exemplo, eu vou explicar para vocês, esse neurônio bebê, ele vai morrer. E aí você vai acabar ficando com os mesmos padrões e, sei lá, vivendo uma zona de conforto, limitada a um único saber, uma única condição de um conhecimento X, e com isso você não vai conseguir ter tanta evolução. Eu vejo muita gente que acaba não acreditando em Deus. Eu conheço pessoas que são ateus, principalmente os ateus, e acredita nele. Ele tem que ter um Deus. Para a psicologia positiva, você precisa acreditar nem que seja numa árvore.
não é uma regra. Você acredita se você quiser, mas se você segue, se você acompanha e você precisa que a psicologia positiva entre na sua vida e penetre na sua alma, né, em todas as esferas da sua vida, você precisa trabalhar esse pilar espiritual, onde você tem que se comunicar com esse ser superior, ok? E aí quando você não tem esse ser superior, infelizmente vai ser um pouco mais difícil, e o ser superior tem que ser você. Mas muitas vezes o seu Deus, que é o seu eu que está aqui internalizado, está frágil, está precisando de ajuda, está pedindo socorro. Aí que moral esse Deus que você tem vai poder te dar um suporte nesse exato momento? Não vai ter. E infelizmente você vai ter essa dificuldade, certo? Infelizmente. Estou deixando aqui registrado porque eu sei que outras pessoas vão assistir, né, a live. Eu acredito muito que com certeza vai alcançar pessoas, vai levar um pouco mais de conhecimento, ok? Com isso, gente, através desses importantes pilares, a gente precisa entender que nós vamos ter uma alimentação saudável, cuidar desse corpo, quando fala do corpo físico, alimentação saudável, atividades físicas, sair um pouco do sedentarismo, praticar esses exercícios, a terapia, o fortalecimento espiritual, a conexão com cultura, com a religião em questão, para quem gosta, também a religião dá esse acesso também à espiritualidade. E quando olha para o intelecto, a leitura, o conhecimento, acessar ferramentas que vão agregar um pouco mais de conteúdo para a sua vida, certo? E aí quando você une tudo isso, que antes da psicologia positiva desenvolver esses 4 pilares, ela sustentou os 4, né, essa divisão desses 4 compostos que ajudam os seres humanos a se tornar pessoas melhores. Ele olhou primeiro para a tricotomia, que é esses 3 aí, o corpo, a alma e o espírito. Nos estudos agregaram mais um, que é o intelecto, que é esse que eu estou também trazendo para vocês, e aí se tornou um pouco mais forte, deixando de ser um tripé para ser algo que tem mais sustentação, mais equilíbrio, formando aí 4 pilares que sustenta toda a vida, ok? O primeiro pilar é o corpo, o físico, né? O corpo ele é feito para se mexer, é necessário esse movimento, e nesse movimento contínuo mexe com as nossas emoções. O sistema nervoso central e periférico ele acaba atribuindo para o nosso corpo todo esse movimento, principalmente o periférico, aquele que movimenta, que sobe, que desce, que vai, que vem. O central, sentir prazer, ter sensações, emoções. Então o corpo ele precisa desses movimentos, precisa se mexer para que manifeste na sua vida algo positivo, algo neurofisiológico. Hoje os estudos sobre a medicina integrativa, eu gosto muito, tem trazido muitas experiências, muitos resultados preliminares sobre a importância de olhar também para essa parte fisiológica, onde produz moléculas, e cada molécula tem um papel fundamental para a vida, onde ela acaba transcendendo alguns problemas mais sérios, como alguns tipos de doença. Só que você precisa acreditar. Muita gente fala que a integrativa é charlatanismo, é efeito placebo. Então você precisa acreditar. É o mesmo que acreditar na psicanálise, é o mesmo que acreditar na TCC. Se você não acreditar, não adianta tomar um chá, por exemplo. Não adianta usar os óleos essenciais. Ou, quem sabe, uma outra forma, uma suplementação X específica. Entendeu? Então eu acredito muito que nos próximos 10 anos o acesso a essas informações vão estar mais claras para a sociedade. Por enquanto, o SUS, que abrange, né, toda essa parte de saúde física e saúde mental no país, ele comanda, ele domina, de uma certa forma, uma grande população, e ainda é escasso, ainda existe
um olhar para o farmaco, tem que ter a doença, um sintoma, remédio. Existem muitos tratamentos para a parte fisiológica, para essa parte física, e você vê que ainda tem uma deficiência quando se trata de saúde mental. Existe, mas ainda é deficiente. Tem cidades no país que não tem CAPS, que não consegue ter um centro de apoio a psicossocial, psicológico. E eu conheço uma cidade, não vou falar o nome, que não tem, que não adianta, não tem o que fazer. Aí você precisa pagar valores, um valor X para psiquiatra, uma cidade Y do estado de Sergipe não tem. Eu fiquei assim bem triste, desapontado com isso. Isso é só um panorama do Brasil, tá, gente? Tem muitas cidades que ainda não tem. Por isso que eu digo que a parte, se você fizer um tratamento, sei lá, um problema respiratório, lá tem tudo. Tem tudo, todos os tratamentos. Câncer, tem tudo. Covid também tem, até o Covid já tem. Agora, quando fala da saúde mental, não tem. Entendeu? Você vai em algumas UPAs, tem, não sei se vocês conhecem isso, é bom para vocês entenderem. Quando vocês vão lá em uma UPA, eu fiz estágio na UPA do Rio Grande da Serra, lá no ABC, e tinha psicólogo, mas eu nunca vi o psicólogo. Então não tem, né, gente? Então não tem. O psicólogo que estava lá, na verdade eu era aluno ainda, não podia responder como psicólogo, eu só estava só ouvindo e fazendo relatório da demanda local. Mas não tinha. Aí quando você vê como é o nome daquele... Os concursos de prefeitura, aí você vai ver lá 1 ou 2 vagas para psicólogo. Às vezes a cidade tem 20, 30, 40 mil habitantes para 1, 2 psicólogos, e aí a carga é reduzida. Então, assim, a classe ainda não tem valorização. Infelizmente, não tem. Ou você vai para o particular, que aí você entra na sua própria valorização, você vai estudando, vai tendo conhecimento, estrutura para poder crescer na área, ou infelizmente você vai ficar limitado ali como outras profissões, olhando para o profissional liberal, entendeu? Então, no fundo, a saúde mental ainda tem essas fragilidades, inclusive vou falar da alma e da mente ali, mas voltando para o corpo, quando você tem todos esses, acaba não cuidando desse físico, não produzindo as moléculas necessárias, vivendo uma vida de estresse, uma vida sedentária, uma vida com alimentação desregulada, você pode desenvolver alguns transtornos psicoemocionais, como a ansiedade. A depressão também vai influenciar, uma forma de você desenvolver também a depressão, por causa dessas inércias das emoções. A depressão ela se inicia em um alvoroço ou em uma inércia. Ou você está muito agitado, que aí já tem uma ansiedade, que o final dela sempre vai ser ficar mais deprimido. Ou numa inércia. As pessoas que não têm muita ansiedade, mas ela tem paralisado as emoções, tem ficado um pouco mais introspectiva, vivendo mais solidão, um acúmulo de tristeza, às vezes a frustração, desânimo, e isso também vai desenvolver a ansiedade. Então, quando eu não olho para o meu corpo, eu esqueço, paralelamente, de observar que a porta de entrada para muitas doenças físicas e mentais está relacionada a como eu estou cuidando desse corpo. Então, a importância de olhar para ele, de tornar real um novo movimento na sua vida. O corpo, como um primeiro pilar, ele vai te trazer essa sustentação. Só que não depende só disso, né? Não vai depender só disso, depende de muito mais. Tem mais 3 pilares que são fundamentais para que traga esse equilíbrio, para que essas quatro colunas sustente a sua vida, certo? Concordam comigo? A base que sustenta a psicologia positiva são pilares. E a analogia que é utilizada são os pilares da Grécia, aquelas grandes colunas, né, antigas da Grécia, que sustentam ali 4 pilares para sustentar toda a história da psicologia positiva. Assim também são esses pilares para a vida
com olhar positivo. São 4 colunas que também vai te sustentar, que também vai lhe trazer esses benefícios para a vida. E isso não vai ficar só em você não, tá, gente? Isso vai acabar sendo transferido para as pessoas, tá? Eu recebo muita gente aqui na clínica e eu vejo como o ser humano, por si só, tem dificuldade de trabalhar esses 4 pilares. Alguns têm muita preguiça, porque já está numa zona de conforto e tem muita dificuldade. Muita gente não tem doença mental, certo? Quando você tem a doença mental é mais difícil de você entender até isso que eu estou falando aqui, porque seus neurônios estão com uma discrepância, eles não conseguem entender da mesma forma que eu estou comunicando aqui para uma pessoa que não tem doença mental. Eu costumo falar para os meus pacientes, quando a gente observa que o paciente precisa, depois de alguns testes, arguição, alguma coisa que eu faço relacionado para a gente entender como é que tá essas emoções. Se tem muita ansiedade, se é uma pessoa mais estressada, se é uma pessoa que tem sintomas de depressão ou de ansiedade, eu não faço diagnóstico, psicodiagnóstico, mas a gente, através de um questionário, a gente consegue pelo menos identificar alguns sintomas. Quando isso fica muito crítico, aí eu encaminho para o psiquiatra, certo? Para ele poder avaliar, fazer o psicodiagnóstico. Eu só faço a psicoterapia nos meus atendimentos. E quando a gente percebe que a pessoa está indo bem, ela precisa realmente se conhecer, aí realmente você sabe que aquele momento ela vai conseguir compreender melhor toda a análise, certo? Quando a pessoa tem depressão ou ansiedade, ela vai ter dificuldade de colocar algumas coisas em prática. Isso é fato. E aí eu como psicólogo preciso ter mais cautela, um cuidado específico, por causa das limitações. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo de acessar e construir um percurso. É como se eu precisasse estar com ela um pouco mais por causa desse cuidado, dessa atenção a qual ela precisa, certo? Então, dentro nesse olhar da psicologia positiva, tem aí o primeiro pilar, que é o corpo. É importante você saber e olhar para esse pilar como algo que vai ser a porta de entrada, é onde acontecem os principais movimentos. É como se fosse a carcaça, certo? Que sustenta todos os outros pilares, ok? Aí vem o corpo, a alma, que é a alma, a mente, ali eu acredito que tem alguma relação com a alma e a mente e a alma, elas se comunicam. A gente pode ver que nós estamos vivendo uma sociedade muito mais egocêntrica, mais egoísta, olhando para o seu umbigo, não consegue manifestar empatia, compaixão ao próximo, as dificuldades de perdoar também, a falta de conhecimento, a falta de entender sobre inteligência emocional. Tudo isso vai deixando uma mente, uma alma um pouco mais frágil. Muita gente também, além disso, tem dificuldades de praticar o autocuidado, de se aceitar, de olhar para dentro e entender a importância que você é para você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa deixar manifestar esse amor próprio. Então, quando você não entende nada disso, essa alma vai começando a ficar sedenta. Essa mente vai começando a ficar um pouco mais rígida. Ela vai criando uma forma, um amargor. Essa negação a esses conhecimentos mentais vai te deixando um pouco mais distante das conexões com outras pessoas. Toda pessoa que cuida da mente e da alma, ela se torna mais flexível, ela se torna mais empática, ela se conecta mais consigo e com o outro, e com certeza esse resultado vai ser bem positivo. Aí quando você olha, nós falamos do corpo, a importância do se movimentar, do cuidar desse corpo, dessa carcaça que recebe essa alma, certo? Então, quando você olha para a alma, para a mente, e já começa a cuidar dela
para trazer esse formato mais positivo, mais realista da situação em que o outro, muita gente está vivendo em uma discrepância, em um descompasso emocional, físico. Você vai saindo de uma bolha e entrando em um jogo que nós estamos ali em constante evolução. Essas pessoas que permanecem aquelas margens daquele rio que está parado, até porque a rigidez, para algumas pessoas, ou na maioria das pessoas, essa rigidez vai trazer essa amargura. E essa amargura são mágoas. Dificuldade, por exemplo, de perdoar. Quando você não se conhece, não conhece emoções, não conhece nada sobre essa inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, você vai ter dificuldade de se perdoar e perdoar o outro. Um dos pilares do autoconhecimento é o auto-perdão. Vocês sabiam disso? Quem sabia aqui? É a base, é um dos pilares. O auto-perdão. Por quê? Eu preciso me perdoar, porque em algum momento da minha vida eu posso ter me criticado, não aceitado algo sobre uma decisão que eu fiz e acabou não dando certo. Escolhas, às vezes um passado, uma infância que você não aprovou, que você não gostou, aí você começa a criticar a sua própria infância. Então, quando você não trabalha isso de dentro para fora, o olhar do perdão, dificilmente você vai ter condição de perdoar o outro, certo? Por isso a importância do autoconhecimento. Ele faz isso, ele transcende. Gente, eu vivo isso. Você se torna uma pessoa mais leve, entendeu? Ah, Rodrigo, mas tudo isso que você está falando não vai ter ausência? Vai ter uma ausência de tristeza? Não. Isso não quer dizer que não tenha a tristeza no meio de tudo isso. Mas como eu vou olhar para essa tristeza? Como eu vou olhar para esse caos? Para esse sofrimento? A forma como você deposita uma expectativa ou um sofrimento naquilo vai crescer, seja positivo, seja negativo. Então, quando eu trabalho essas virtudes, trabalho essas emoções e sentimentos positivos, quando vier o mal, os dias ruins, você tem suprimento suficiente nesse reservatório para que aquele dia não seja tão mal. E você não potencialize aquela esfera que contamina, que você acaba perdendo até o dia. Vocês estão achando que eu, como psicólogo, tenho os meus dias de caos? Os dias de muita tristeza, muito desânimo? Tem dias que eu atendo que nenhum paciente sabe. Mas eu vou falar aqui, porque vai que um dia algum assista. Tem dias que eu estou com muitas dores, por exemplo, na barriga. Tem dias que eu estou com muita dor de cabeça, preocupações demasiadas. Eu me preocupo com os meus pacientes. Se eu atendo X paciente, eu tenho X preocupação. Na hora que eu sento aqui, eu preciso entregar o amor. Eu preciso olhar para ele com amor, com preocupação, com cuidado. E isso tem um desgaste mental e físico que só depois que termina o dia é que eu sinto, que eu vejo como é cansativo ter essa disposição, entregar o melhor para eles. Eles não sabem disso. Se o paciente bem soubesse, assim, tem dias que eu não queria atender, não queria falar com ninguém. Tem dias que eu não quero falar com ninguém. Eu queria só ficar quietinho, sabe? Ouvir uma música, ouvir alguma oração, cutucar no meu jardim, cozinhar, fazer alguma coisa. Tem dias que vão ser assim, mas não é por isso que eu não vou, que eu vou potencializar, eu vou acabar potencializando e deixando isso transcender o meu dia e eu perder aqueles atendimentos, ou perder a alegria que pode estar por vir a qualquer momento, entendeu? Certo? Então essa alma, essa mente, ela precisa, certo? Ela vai manifestar de acordo com o corpo, o físico. O físico tem um papel fundamental, se comunica com essa alma, com essa mente, e a partir daí temos dois pilares, né, dentro dessa composição que a psicologia positiva nos traz. Aí logo em seguida vem o espírito. Eu gosto desse tema,
Apesar da psicologia tradicional, o Conselho Federal de Psicologia também, não pode falar de religião. Eu não estou falando de religião, eu sei, eu sigo os meus princípios éticos. Isso aqui é espiritualidade. Tem um monte de psicólogo espiritualista que fala de Buda, fala de orixá, que fala de energia tal, que tudo isso é espiritualidade e está focado numa religião. Só que não fala, não vai falar religião X. Se você coloca um Buda dentro do seu consultório, é porque o Buda é o que representa o budismo, concorda? É mais ou menos por aí. Então tem muita confusão de informações. Então eu estou falando aqui de espírito, espiritualidade, algo que transcende tudo e qualquer outro tipo de religião, de informação, dessas as quais a gente se comunica com algo superior, certo? A espiritualidade, ela envolve encontrar um senso de significado e propósito para a nossa vida, seja através da prática religiosa ou outras formas de conexão com o mundo, para além do material. Isso é espiritualidade. Eu gosto de falar sobre uma conexão com o ser superior, aquele que a gente deposita uma fé, uma esperança, a importância de praticar, de depositar isso, e claro, além do material, algo que você não consegue tocar, é que você sente, certo? Só vai saber disso quem já teve, quem tem experiências com esse olhar mais espiritualizado. Então, dentro desse contexto do pilar espírito, se manifesta toda esse conjunto de sentimentos, de emoções. Você precisa depositar para que manifeste, para que tenha um resultado através das virtudes como a fé, a esperança e nada menos, nada mais que a resiliência, certo? A resiliência também. Tem pessoas que têm baixa tolerância à resiliência, elas não conseguem olhar para a resiliência, observar que quantas vezes você teve ou foi resiliente. E segundo os estudos, a resiliência... Deixa eu tomar uma água. Fiquei seco. Falei, não tomei água. Aí ficou seco aqui o trem. Segundo alguns estudos, a resiliência, ela precisa, assim como o perdão, ela precisa ser exercitada. Você precisa lembrar. Eu tenho trazido à memória de alguns pacientes e questiono assim: quantas vezes você foi resiliente? Anote no papel os acontecimentos que você viveu a resiliência na pele. Eu, por exemplo, já fui resiliente um monte de vezes. Por isso que eu tenho, gente, eu vou mostrar para vocês, esse bambu, ó, ele me segue, já tem 5 anos. Ele foi uma plantinha, eu comprei na CEAGESP de São Paulo. Eu montei minha sala em 2019, assim que eu me formei. Eu montei minha sala lá em Santo André, comprei esse bambu e eu nem sabia que eu ia para psicologia positiva naquela época, eu nem sabia. Eu fui para psicologia positiva em 2021, então foram 2 anos depois que eu me formei, 2, 3 anos depois. Então depois eu descubro, inclusive foi usado como analogia em algumas aulas na minha pós, de que o bambu é a representatividade da resiliência do ser humano, aquele que enverga e não cai, aquele que quebra, se destrói tudo e ele volta ao seu tamanho, ao seu formato original. Então essa é a resiliência. Então quando você se questiona, faz uma autoanálise de quantas vezes eu fui resiliente. No momento do caos, que você precisa ser resiliente de novo, se você se questionar, pode ter certeza que é sentido. Mas para que isso seja sentido, eu preciso manifestar, ou no meu pensamento ou na fala. Senão não vai acontecer. É a mesma coisa que o perdão. É a forma de praticar. Se você não pratica, não acontece. Entendeu? Então essa espiritualidade, ela vai fortalecer esses pilares: fé, esperança e a própria resiliência. Tem outras virtudes, como a compaixão também. E tudo isso vai te deixando mais conectado. Aí quando você pega o primeiro pilar, o corpo físico, a alma, mente,
o espírito, nós já temos aí uma tricotomia, ok? Que já dá um belo de um resultado. Então, tem pessoas que cuidam da mente, da alma, mas não cuida do físico. Come mal, não consegue ter um sono legal. Esse pilar físico também entra o sono. Você precisa dormir bem. As pessoas que dormem mais, no sentido, a partir dos 18 anos é entre 7, 8, 9 horas. A partir dos 18 anos, esse é um número aí, uma estatística, é um resultado que já é da ciência. Se você dorme dentro desse horário, você vai ter mais qualidade de vida, você vai diminuir a quantidade de doenças físicas e doenças mentais só por causa do sono. E o sono está no pilar físico, o primeiro pilar que eu falei, certo? Então, quando você tem esses 3 pilares unidos, você já começa a movimentar diferente. Você já começa a olhar para as coisas diferente. Então, se tem conhecimento, se tem cuidado, se tem busca espiritual, pode ter certeza que você se tornará um adulto, um ser humano mais tolerante, com mais conhecimento, mais forte, resistente, por causa da resiliência. E claro, focar nas suas coisas, e aquelas coisas, sonhos, desejos, tudo isso vai ser manifestado. Entendeu? E com isso nós chegamos aqui no intelectual. Por último, é o que a psicologia positiva incluiu nesse tripé, desenvolvendo esses 4: o físico, o mental, o espírito e agora o intelecto. O intelecto pode-se dizer, saúde intelectual. Ela é desenvolvida por meio de atividades culturais, por exemplo, aprendizagem, um exercício de criatividade, como desenhar, pintar, bordar, fazer leituras, participar, ver o teatro, por exemplo. Qualquer outra ação que vai fortalecer o nosso repertório. Eu vou dar um exemplo. O Rodrigo, há 5 anos... Gente, ontem esse perfil fez aniversário. Ele fez 5 anos. Eu abri esse perfil dia 18 de novembro de 2018, certo? Um pouquinho depois, assim, algumas semanas depois, eu colei grau. Então tá fazendo agora também 5 anos de colação de grau, onde eu me formei. Já eu vou postar para vocês assim que eu fizer o aniversário de 5 anos. Então eu estou completando 5 anos de carreira. Se alguém está aqui que me conheceu ou me viu há 5 anos, o que Rodrigo fala hoje não é a mesma coisa que Rodrigo falou lá atrás. Por que isso? Porque eu tenho estudado constantemente. E esse estudo entra o pilar intelectual. É exatamente isso daqui. Enriquece o repertório. Você começa a ter mais conhecimento e domínio em situações que você antes não tinha, mas por causa do intelecto, de um conhecimento X, você vai alcançar um pouco mais Y, entende? Então, quando une esses 4 pilares e você começa a praticar, sair do conceito, ok? Não pode ficar no conceito. E começa a praticar no seu dia a dia, isso acontece assim. Aí, de fato, vai manifestando um pouco mais todos os pilares na sua vida. E claro, você vai tendo sensações um pouco maiores de bem-estar, você tem uma facilidade maior de alcançar a autorrealização. É possível, é muito possível. Foi comprovado cientificamente que tem pessoas sim que alcançam um nível elevado de autorrealização, mas tem que cuidar desses 4 pilares, certo? Para finalizar, afinal, oxigenar o cérebro com mais ideias é fundamental para melhorar a sua autoestima, melhorar o seu mental, a sua alma, vai melhorar situações relacionais, seja no trabalho, seja na família, seja um relacionamento amoroso. Então você cultiva um pouco mais de saberes, de conhecimento, e com isso vai ficando mais forte. Ok, gente? Tudo bem por aqui? Não sei, quero saber se vocês gostaram, se vocês entenderam, principalmente para as pessoas que ficaram até o final, certo?
Eu vou deixar essa live no meu canal lá no YouTube também, vou deixar lá registrada. Para quem ainda não me segue no YouTube, o link está na minha bio. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, acesse o meu site. O link também está na minha bio. Ou me chama no WhatsApp, também está lá. Certo, gente? Quem quiser assinar o meu canal, fique à vontade. As informações estão aqui. Vai me ajudar para que eu traga mais conteúdos como esses. Ok? Semana que vem tem mais. Gratidão a todos que participaram. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer uma pergunta, manda aí que eu... Doutor, você demais, sigo você em tudo. Obrigado, DJ Juliana Helena Freitas. Obrigado, Juliana. Obrigado. Meu amor também está aqui ainda, que bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, certo? Que bom, Juliana. Que bom que você gostou. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda aqui. E não esquece de compartilhar essa live. É importante para que mais pessoas saibam da importância de cultivar, de cuidar desses 4 pilares. Eles representam a nossa vida. E quando eu descobri isso, gente, eu comecei a entender melhor. Claro, nem todo tempo nós vamos ser perfeitos. O ser humano não tem perfeição. Se você busca a perfeição, você tem que nascer um boneco de porcelana, né? Ou uma Barbie, um Ken humano, aquele Ken lá, o boneco Ken. Aí ali até existe uma perfeição. Mas ali, para nós seres humanos, não existe isso. Então essa necessidade de ser perfeito, essa vontade de perfeição em tudo, essa rigidez que você acaba desenvolvendo, vai deixar você uma pessoa mais autocrítica. E isso vai atrapalhar as relações, a vida. Você se torna uma pessoa mais chata, essa é a verdade. É ou não é, gente? A pessoa fica chata. As pessoas não fazem nem questão de ficar perto de você, de tanta chatice. Então pare de ser chato. Volte aí, ó, você pode estar regredindo a comportamento infantil. Esse ego infantilizado faz isso, ok? Então por isso a importância de trabalhar a alma, cuidar da mente, para aprender mais sobre isso, ok? Lembrando que é para os humildes. Se tiver soberba aí, esquece. Rodrigo falou um monte de asneira. Ou vai me criticar por, sei lá, porque eu sou careca. É mais ou menos assim, certo? Iracema tá aqui também. Que bom, viu? Que é isso, será. Tô tão feliz num vazio tão grande. Sinto uma tristeza grande. O que faço? Procure fazer análise. Procure um psicólogo. Faz algumas sessões para entender, para você melhorar todo sentimento que está maltratando o ser humano, principalmente os negativos, é porque tem alguma desordem. E essa desordem tem que ser estudada, tem que ser analisado, tem que ser trazido aqui, pôr para fora, para a gente identificar por que eu estou sentindo isso. Ninguém sente uma tristeza porque brotou igual uma samambaia. Não. A tristeza é um resultado de pensamentos negativos, de situações negativas, de uma vida infeliz, uma vida que tiveram vários lutos, perdas, insucesso. Então, você precisa aprender a lidar com tudo isso, mas tem que ser colocado aqui para fora. E o psicólogo, o profissional da área da saúde, ele vai te ajudar, certo? A entender melhor, a compreender melhor as suas dores, tá bom? Certo? Tudo bem, gente? Fiquem bem, boa semana. Eu vou tentar fazer uma durante a semana, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa da agenda. Mas breve estarei aqui trazendo mais um tema especial para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até breve, ok? Um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.